noite a todos, sejam todos muito bem-vindos em mais uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Vamos dar uns instantes até o pessoal começar a entrar e eu convidar a nossa querida palestrante da noite, Ana Cláudia Marques, que vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. Então é com muita alegria que nós estamos aqui novamente para mais uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Muito boa noite a todos vocês. Estamos aqui aguardando a entrada das pessoas para que a gente dê início a mais uma live. Todos nós aqui na expectativa. Eu, pelo menos, não vejo a hora de começar já todas as palestras lá na nossa querida Fraterna, né? A gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de diminuir a nossa ansiedade, não é verdade? Porque todos nós queremos começar logo com as lives, com as palestras lá na Fraterna, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Boa noite a todos. Mais uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Sejam todos muito bem-vindos na nossa live. Eu espero que todos apreciem a live da noite, que é com a nossa queridíssima Ana Cláudia Marques, que já está me convidando, e ela vai falar hoje sobre a parábola do joio e do trigo. Estou aguardando a nossa querida Ana Cláudia entrar, para que a gente dê um início aí à nossa live. Vamos lá, estou esperando a nossa Ana Cláudia. Daqui a pouquinho ela está entrando. Eu, pelo menos, não vejo a hora, não sei vocês, mas eu não vejo a hora a nos reunirmos lá na Fraterna, né? Com as palestras de terça, de quarta, de quinta, tem as segundas. Não vejo a hora. Nós começamos agora com o Evangelho Dominical. Para quem tem assistido, está maravilhoso. Maravilhoso. O Evangelho ele voltou a acontecer às 9 horas da manhã e tem sido muito, muito bacana, né? Nós fazermos o Evangelho Dominical, ainda que com poucas pessoas, mas vale a pena. São 18 pessoas apenas. Ana Cláudia, estou esperando. Boa noite. Ana Cláudia, me ouve? Boa noite, está me Boa ouvindo? noite, Ouço. eu estou ouvindo, graças a Boa Deus. noite. Todos vocês nos ouvem bem? A minha Ana Cláudia. Eu vou aguardar aí o feedback para que as pessoas nos dêem o retorno. E o pessoal está entrando. Já estamos com 12 pessoas ao vivo, graças a Deus. Boa noite a todos. Ana Boa Cláudia, noite. seja muito bem-vinda. É uma honra aí dividir a telinha com você do Instagram, né? Eu falo que a tecnologia... Obrigada, pessoal. Você está dando feedback que está tudo certinho com retorno, com som. Nós temos que aprender a virar tecnológicos, né, Ana Cláudia? Não é fácil não, para a nossa turma. Não é fácil, mas firmes. Então, é possível, né? só estou esperando o pessoal entrar mais um pouquinho. Daqui a pouquinho, agora é 20 horas e 1 minuto. Então, aí você tem 45 minutos para você poder falar. Né? Você tem 45 minutos para você falar. Então, vamos iniciar, então? Então, pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. É com muita alegria que eu divido aí o Instagram com a nossa querida Ana Cláudia Marques. Ana Cláudia Marques, ela é trabalhadora assídua da Fraterna, também é nossa palestrante, e hoje ela vai falar sobre a parábola do joio e do trigo, uma passagem muito importante, e eu tenho certeza que todos nós vamos aprender bastante. Obrigada pela oportunidade. E eu peço para que você abra aí a live da noite com uma prece, e aí eu te passo a palavra, portanto. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, boa noite a todos. Agradeço a Deus pela oportunidade de estudar e compartilhar um pouco do nosso aprendizado, né? Então, vamos à prece da noite. Procure fechar os olhos, para que tenha uma boa concentração.
Vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus Cristo sobre um céu de pôr do sol, agradecendo ao Mestre pelos ensinamentos e pela confiança que ele tem em cada um de nós. Agradecemos ao Pai por nos preparar para as reencarnações, nos dando uma cruz que somos capazes de carregar. E assim, Senhor, que possamos aproveitar os aprendizados desta noite e que possamos colocar em prática em nosso dia a dia. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. O joio e o trigo. O trigo e o joio, porque primeiro o trigo é plantado e depois que vem o joio, né? Nós estamos numa época em que essa parábola faz todo sentido, porque nós estamos na época em que o mundo está passando pela transformação, né? Vai ser um mundo regenerador. Em 2058 já estaremos bem embrenhados nesse processo. Talvez eu não esteja aqui, talvez eu vá assistir do outro lado, né? Mas os nossos queridos estarão. E nós estaremos torcendo por eles que estarão aqui, né? Morrendo de inveja. Inveja já é um joio, tá? Então, gente, é esse o momento, né? Os nossos irmãos evangélicos chamam esse momento de arrebatamento, né? Que serão arrebatados. Muitas das pessoas que foram retiradas do planeta Terra agora, pelo corona principalmente, mas teve acidentes de avião, tsunami, terremotos, outras coisas. Muitas dessas pessoas foram retiradas porque já tiveram a oportunidade de colocar em prática toda a boa colheita do trigo. Infelizmente, não conseguiram. Infelizmente. Se entregaram ao materialismo, se entregaram às vaidades. E muitos dos que foram retirados também, foram retirados porque eles vão ser preparados para retornar. Né? Vão estudar mais um pouquinho e preparados para retornar. Eu vou ler o texto bíblico, né? Está na Bíblia. Propôs-lhe a parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-os em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. Então, daqui, ele já está falando o que eu disse na introdução, né? O que eu disse na introdução sobre o que nós temos de joio em nós, né? Eu, Ana Cláudia, eu vou procurar não ver os defeitos da Edi, porque a Edi cabe a ela. Ela vai prestar conta da vida dela e eu vou prestar conta da minha vida. Então, é muito necessário e urgente que nós começamos a fazer isso, que a gente possa prestar atenção nas nossas atitudes. Porque enquanto estamos olhando a atitude dos outros, nós deixamos de crescer. E pior, uma cegueira, porque a gente acha que não faz o que o outro está fazendo. Nossa, olha o que aquela pessoa fez. E a gente não percebe que nós estamos fazendo até pior. Então, esse observar, né? E como tudo no ensinamento do mestre, tá tudo um emaranhado no outro,
é aquele ensinamento da trave, né? Que a gente vê o cisquinho no olho do outro, mas no nosso olho tem uma trave enorme e a gente não percebe, né? Então, o joio, as nossas má tendências, misturadas com as nossas boas tendências, a necessidade urgente da gente cuidar da nossa semeadura, da gente cuidar do que nós estamos jogando de semente para dentro do nosso coração, das nossas atitudes, o que nós estamos fazendo com a nossa família, se nós não estamos sendo joios na vida dos outros, colocando as pessoas para baixo, desestimulando, sabe? Fala para um filho, não, filho, calma, ainda é cedo para fazer isso, ao invés de falar, vai, filho, tenta fazer. Se você cair, se você se arrebentar, se você se machucar, levanta. Levanta e continua caminhando, mas tenta. Então, semear a nossa terra e semear a terra das pessoas que estão ao nosso redor também, nossos filhos, nossos amigos. A pessoa está para baixo, você tem razão, eu também, sabe? Não, você não tem razão coisa nenhuma. Agradece a Deus, dê graças a Deus. Se está difícil, Ele te deu condições de enfrentar tudo isso. E vá retirando todo esse joio. Retira o joio. Deixa a semente florir, deixa ela crescer, deixa ela se expandir. Deixa a tua boa semente alimentar o próximo, né? Então, vamos cuidar de estar bem, de estar saudável, de sermos uma semente boa, tirando o joio e servindo ao próximo. Porque enquanto eu estiver servindo ao próximo, eu não olho para mim. Eu não fico naquele pensamento martelando a minha cabeça, eu não tenho condições, eu não sei fazer isso, não vou dar conta. Não... Se atira, vá, faz. Se der certo, ótimo. Isso é retirar o joio e preservar o trigo. Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio no campo. E ele, respondendo, disse-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Vamos lembrar que nós estamos trabalhando em cima do texto bíblico. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que comete iniquidade. Aí volta lá para o comecinho da minha fala, quando eu disse do arrebatamento agora que nossos irmãos evangélicos falam, né? Já está sendo retirado. E lançá-lo-ãos na fornalha do fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do céu. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mateus 13, 36 a 43. Aí, ele tem uma explicação aqui, dentro da nossa doutrina espírita, né? A influência espiritual. Ele fala assim, a influência espiritual. A predominância do maligno faz-nos refletir sobre a influência espiritual que somos partícipes. Assim, vingança, joio. Desespero, joio. Paixões e desânimo, joio. São algumas das causas da fixação mental, obsessão. Nosso cérebro funciona à semelhança de um dínamo, dando o primeiro estímulo interno ao externo. O que passa a contar é a manutenção de nosso pensamento no mesmo teor de ideias. Quanto mais tempo permanecermos num assunto, mais as imagens do tema se cristalizarão em nosso elo mental. Então, sabe quando você fica assim, matutando? Você fala assim, gente, eu acho que eu tô doente. Eu tô me sentindo doente, eu vou no médico. Aí faz um monte de exame, e não aparece nada nos exames. Aí você fala, mas eu tô doente, eu sei que eu tô doente.
está doente do espírito. Sabe o dínamo? O dínamo que vai carregar a energia no motor de um carro? Hoje em dia não tem dínamo no carro, mas antigamente tinha. Recarregava ali a energia do motor do carro. Então, esse dínamo, ele é alimentado pela energia. E os nossos pensamentos são alimentados pela energia. Então, o pensamento que eu jogar para o universo, tem um livro que chama Diálogo com as Sombras, que retrata muito bem isso. O pensamento que eu jogar no universo, ele vai retornar para mim cheio de gente, cheio de irmãozinhos que estão sintonizando junto comigo, que também estão se sentindo doentes, também estão se sentindo para baixo, também estão perturbados. Olha a importância da gente ir numa casa espírita, da gente passar no atendimento fraterno, na entrevista com os médiuns, né? E ser encaminhado para um tratamento. Você vai ser encaminhado para um tratamento espiritual para revigorar suas energias, refazer as suas energias, e toda essa turminha que está junto também vai ser atendida. Olha, isso é caridade. Você busca ajuda e você leva ajuda, né? Então, mais um ramo aí dos ensinamentos do mestre, né? Busca e achareis. Você vai atrás de socorro. E mal sabe você que está socorrendo a muitos que estão te acompanhando. E que muitas vezes não são espíritos maus, ruins, são espíritos que estão em sintonia com você, com as suas dores, com o seu sofrimento, aumentando o seu joio do desânimo, o seu joio, às vezes, de querer chamar a atenção de alguém, e falar, eu estou muito doente, porque você está carente, você está precisando de carinho, de afeto, aí você entra nessa sintonia e só afasta as pessoas de você, porque no final, quem admira uma pessoa que fica só no canto chorando de doente? As pessoas admiram aquele que está caído lá, aleijado, mas está trabalhando, como a gente vê nas mensagens de Facebook, de Instagram, né? O cara não tem os braços e tá lá, coloca a enxada aqui e vai, cava o chão e mexe a terra e planta sem os braços. Olha que admirável. Olha que admirável, né? Então, se a gente quer o amor, o respeito e a gente quer retirar o joio do nosso terreno que Deus plantou com tanto carinho, sentimentos bons, nós temos que levantar. E como diz São Francisco de Assis, ou Francisco de Assis, é dando que se recebe, é amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado. Perdoar a si mesmo, perdoar suas fraquezas, suas dificuldades, seus medos, e enfrentar, vamos enfrentar. Ai, que medo de fazer essa live, ai, que medo de não dar certo. Vamos embora, se não der certo, a Edi assume aí, né, Edi? Já Não pedi é para certo, Nossa Senhora Edi? da Live para dar certo. Pois é, e ela atendeu os nossos pedidos. Então, vamos, porque, ó, é bíblico também, nunca vai só, né? Vai em dois e mais, ó, tem duas aí. Se a, Sim, se a Ana, por algum motivo técnico, não conseguir, tá aí dia aí para segurar a onda, né? isso aí. Na explicação da parábola, o apóstolo Mateus usa as palavras anjo e diabo, fornalha e fogo, e ranger de dentes. São termos da teologia dogmática, dos dogmas, né, do comportamento católico, ou não, que precisam ser reexaminados sobre o ângulo do espiritismo, porque nós não utilizamos esses termos, diabo, inferno, céu. Na dogmática católica, há alusão ao céu, ao inferno, ao purgatório. Esses termos, de acordo com o Espiritismo, não são lugares circunscritos, uma região fixa no espaço, mas o estado da alma. Então, céu, inferno é o estado da alma. Você nasceu neste planeta, você foi criado numa família, bem criado ou não tão bem criado, você foi amado, você foi odiado, né? Cada um tem sua história de vida, né? Mas o que você fez de tudo isso que te deram? Nesse sentido, toda e qualquer situação em que nos encontramos, podemos estar no céu ou no inferno, pois depende de nossa percepção interior daquilo que se nos apresenta. Para maiores informações, consultar o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Então, gente, percebe,
O céu, o inferno, na doutrina espírita, é a minha casa mental. A minha casa mental, como que está a minha casa mental? O que eu tenho alimentado da minha casa mental? Discórdia, desarmonia, rebeldia, ódios. O que eu tenho alimentado? Né? O que eu tenho colocado para adubar esta terra toda que está aqui ao meu redor, pedindo para dar flores? O que eu tenho colocado de adubo em volta da Ana Cláudia, né? O que eu tenho colocado de estímulo? Ódio, vingança, ciúmes? Ou amor, dedicação, fé, respeito, crença em Deus, crença nos irmãos de luz, nos mentores, nos nossos antepassados? O joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos como base na iluminação e na misericórdia. O tempo é a bênção do Senhor. Eles agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo da expectativa e observação, faça então necessário a eliminação do joio em molhos, em grandes quantidades. Em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Então, olha o que ele fala. A pessoa está numa situação difícil, está para baixo, tal. Tem inúmeras religiões no planeta. Inúmeras, não dá nem para contar, eu não tenho conta. Porque se você pesquisar, tem filosofias de vida, tem religiões, ou seja, tem um monte de morada do Pai, não só nos planetas, aí no universo, mas aqui na Terra mesmo, porque cada religião é uma morada do Pai. Então tem um lugar que você pode se apegar, você pode correr, você pode pedir ajuda. Pedir ajuda, não tenta resolver sozinhos. Não é para a gente resolver sozinho, é para a gente pedir ajuda. Pede e obtereis, sempre. Aí sempre vai surgir em nosso caminho, em nossa vida, uma pessoa amorosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa caridosa, ou uma pessoa que vai dar um chacoalhão, mas um chacoalhão com amor, sabe? Com respeito. Aquele chacoalhão assim, eu tô aqui para te ajudar. Vamos, levanta. Se não quer levantar, eu vou te arrastar. Nem que eu tenha que me arrastar por onde eu for. Eu tenho que arrastar você junto, a gente se arrasta, né? Então, Deus nunca desampara. Ele sempre coloca alguém para nos auxiliar. Tanto é que nós temos nossos mentores, conhecidos como anjos da guarda na Igreja Católica, né? Então, o joio e o trigo. Aí, o que eu quero para a minha vida? O que eu quero para o meu futuro? Eu quero ficar me lamentando, reclamando, falando que as coisas não dão certo porque o governo é ruim, que as coisas não dão certo porque minha mãe não soube cuidar de mim, meu pai não soube cuidar de mim, e sempre responsabilizando o outro e não falando assim, vai dar certo a partir do momento que eu acreditar que vai dar certo. A partir do momento que eu falar assim, não, eu vou conseguir sim, apesar de, eu vou conseguir. A vigilância. Diz a parábola que, dormindo os homens, o inimigo se apodera do campo. Aqui é um chamamento à vigilância. Orai, vigiai e orai. Viu os ensinamentos entrelaçados? E precisamos dela em todos os instantes de nossa vida. É pelo descuido do lavrador que a colheita se perde. É pelo descuido do professor que o aluno se torna ocioso. Não olha o caderno do aluno para você ver se ele vai fazer a lição. Tem que olhar. Senão ele vai falar, o que adianta eu fazer lição? Minha professora não olha meu caderno, minha mãe, meu pai não olha meu caderno, não vou fazer nada. Tem que ter ali o olhar, sim. É pelo descuido da educação, que os delinquentes juvenis surgem.
né? A falta de uma orientação correta, de um encaminhamento profissionalizante, né? De o projeto da EDI aí, ó, aos jovens, encaminhando para a profissionalização, Sim. encaminhando para, né, para um comportamento adequado, uma fala adequada, uma vestimenta adequada. A minha filha Isabela trabalhava no CAT, né? E ela falava muito isso, que às vezes as pessoas iam lá e, assim, sem cuidado com a higiene pessoal, talvez em depressão já, né? E também uma linguagem que realmente dificilmente ia conseguir alguma coisa, né? Então, a educação tem essa obrigação com os jovens, de orientá-los, de prepará-los. Assim, para que o bem se conserve e se dilate, haverá necessidade de esforços constantes. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo empregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete, que é aquilo da gente ficar escondido atrás dos nossos traumas, né? Dos nossos medos, né? Não adianta ficar se escondendo através dos medos. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante à lei da preservação, vigora em toda a esfera de trabalho do mundo e no serviço de construção cristã do mundo futuro. É indispensável vigiar o campo que nos compete. Então, veja, né, que seria do homem se ficasse chorando no canto porque está chovendo, nem pensar em pegar uns galhos caídos lá e fazer um tetinho sobre a cabecinha dele, né? Eu estou com frio, eu vou dar um jeito, pegar umas folhas, envolver meu corpo, fazer alguma coisa. Então, a evolução, ela apareceu a partir da necessidade. A partir da necessidade humana, o ser humano foi evoluindo, buscando tecnologias, né? O apóstolo é de Jesus, a obra pertence-lhe. Ele virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Xavier, 1972, capítulo 132. Então, Jesus lançou as sementes. Agora cabe a cada um de nós fazê-las germinar. Aí eu vou escolher o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, eu até brinco com meus alunos. Eu falo assim, eu não sou rica. É sim, você tem carro. Eu falei, não, eu não sou rica. O carro nem é meu, é do meu marido. E assim, eu sou igual a vocês, pobre. Eu ganho para me alimentar, para passear um pouquinho, para sobreviver. Mas eu nasci mais pobre do que hoje. E eu não me deixei ficar nessa situação. Não, eu vou melhorar, ter uma situação confortável. Poderia ter mais? Poderia, mas eu não quero. Eu não quero ter mais. Tá bom assim. Acho que se tiver mais, me estraga, porque não, né, a gente tem muito joio na nossa cabecinha. Então, é melhor a gente estar do jeito que a gente dá conta de sobreviver. E quanto mais coisas nós tivermos, mais ocupação nós vamos ter, mais materialista vamos ficar, menos tempo nós vamos ter para as pessoas que nós amamos. Então, tem que escolher. Tem tantos amigos que falam assim, nossa, quando meus filhos eram pequenos, eu estava construindo a mansão que eu tenho hoje. Agora eu tenho a mansão e os filhos estão no mundo. Então tem uma casa enorme, maravilhosa, tá lá o marido e a mulher, e os filhos de vez em quando aparecem para visitar, né? Então pensa, quanto tempo deixou de dar atenção para essas crianças? Trabalhando em 2, 3 empregos, se sacrificando. Não basta ter uma casa simples, um bom carro para te levar no hospital ou nos passeios, né? Se você quer mais, tenha mais. Mas assim, quanto de joio você vai precisar para ter este mais? E vai valer a pena? Vai valer a pena?
né? Você viu seus filhos crescendo? Você viu seus filhos se desenvolvendo? Quanto tempo eu tenho? Tenho tanto tempo quanto o tempo tem? Então, vamos lá. O fenômeno da sugestão mental é oportuno. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelha. Nesse sentido, somos herdeiros dos reflexos de nossas experiências anteriores, porém, com a capacidade de alterar-lhe a direção. Então, nós temos uma herança aí, né? Mas eu quero continuar com ela, eu escolho modificar. Acionando a alavanca da vontade, poderemos traçar novos rumos para a libertação de nosso espírito. Vigilância e oração atenua as investidas do maligno. Vigilância e oração. Através delas, pomos-nos em sintonia conosco mesmo, tornando-nos cada dia mais autoconscientes, percebendo claramente nossas reações do cotidiano. Criamos condições para arrancar o joio sem prejudicar a colheita do trigo. Então, é possível tirar o joio e não sofrer tanto, sofrer muito menos do que a gente imagina que iria sofrer, né? Muito menos. O Chico Xavier, uma vez os irmãos de luz perguntaram para ele se ele queria ser curado lá das doenças que ele tinha, né? Que ele estava muito mal. E ele falou que não. Ele falou, não, eu tenho que passar por isso, eu vou passar por isso. Então, ele aguentou, ele sofreu, hein, gente? Aquele homem sofreu, ele sentiu dor, ele sofreu muito, até o último minutinho de vida. Mas ele orava, ele só pedia que ele fosse forte para aguentar tudo aquilo. Mas ele não pedia, livra-me, Pai, desse mal. Ele não pedia assim, eu quero ser curado, por favor. Ele poderia ter sido curado, mas ele não quis. Ele falou, se eu tenho que fazer a lição, eu vou fazer a lição até o fim. Deixa eu ver uma parte aqui que eu tinha separado. A gente faz tanto rascunho, né, que a gente se perde neles, né? Quer falar alguma coisa, Edi? Vai falando enquanto eu acho Não, aqui. pode ir. Eu penso, que eu acho muito importante, Deus, ele permite ao homem frutificar, né, Ana Cláudia? Então, ao sentir, ao pensar, agir, falar, cada pessoa, ela frutifica, ou seja, ela sempre está manifestando o quê? A sua essência moral. Então, ela mostra se está mais para joio ou se está mais para trigo. E aí, desse modo, a gente tem que pensar que os extremos, né, experimentados em todas as áreas humanas pelas quais nós passamos, elas refletem apenas as sintonias, né, as afinidades. Então, cada indivíduo, ele vai colhendo, né, o seu próprio destino, o seu próximo destino espiritual, né, no que tange a parte espiritual. E a evolução, ela é constante, graças a Deus, porque Deus nos dá essa oportunidade, né? Então, a gente tem que pensar nas nossas escolhas, né? É infidável para o lado do bem ou temporário e doloroso para o lado do mal, né? O que eu quero? Então, é tirar da gente os joios, como você disse lá atrás, justamente para que a gente seja mais positivo, né? Tenhamos mais fé e a disciplina. Sempre tem que ter a disciplina e focar, né? Eu quero realmente avançar para esse E a lado, para ser disciplina, menos joio. a disciplina é tudo, né? Lembra o Emmanuel para o Chico? Sim. Disciplina, 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 disciplina. disciplina. É isso Você aí. sabe que uma época da minha vida, aquela mensagem que fala assim, trabalhe, tá doente? Trabalhe, tá sofrendo? Trabalhe. Menina, aí uma época eu me entreguei para o trabalho voluntário de um jeito, eu quase enlouqueci, porque eu achava Pois que o é. trabalho era isso, não era. Eu tinha que trabalhar, ajudar, mas eu também tinha que cuidar da minha família, de outras Sim, partes. Então, sim. aquela parte que você fica tão empolgado, né, com o centro espírita, com tudo, que você sai 3 horas da manhã da reunião do centro, 2 horas da manhã da reunião do centro, Abafa. e você deixa de viajar com a família, não, porque eu tenho minha atividade no centro. Então, sabe, é disciplina, Os mas também excessos, né? observa, sem excessos, né? Sem excessos. Exatamente. Exatamente.
Que oração, Edi? Falta 5 minutinhos, Cláudia. Acho que dá para você Tá, então, encerrar, né? Fazer o seu então vamos encerramento aí, lá. a fala e a prece. Tá. Só uma parte aqui, a semente do campo. Emmanuel, em Fonte Viva, tece alguns comentários sobre a noção de campo. Ele nos diz: transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar coração alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aí ele vai caminhar um pouquinho mais, mas não vai dar tempo. Aí eu só vou falar quais as fontes que foram a pesquisa para vocês se orientarem. Xavier, Boa Nova, pelo espírito de Humberto de Campos. Xavier, Vinha de Luz, pelo espírito de Emmanuel. Xavier, que é o Chico, né? Franciscano Xavier. Fonte Viva, pelo espírito de Emmanuel. E colaboração também de uma casa espírita, Centro Espírita Ismael, aqui de São Paulo também, do Jaçanã. Tá bom? Então, a mensagem está dada. E eu lembrei também de uma passagem do mecanismo da mediunidade, se não me engano, que um espírito ele estava com o obsessor, mas era assim, ele se alimentava do obsessor e o obsessor se alimentava dele. Aí os irmãos de luz falaram assim, não dá para separar os dois bruscamente, não dá para separar o joio do trigo bruscamente, porque eles estão muito dependentes um do outro, o sofrimento vai ser grande, então nós vamos ter que tratar os dois juntos. Aonde? Na casa espírita. Aonde? Na desobsessão. Nos exemplos de amor, no acolhimento. Então é isso. Então, muito obrigada a todos que estão assistindo a live, a Edi, que orientou bastante, a minha filha Isabela, que está aqui do meu lado, minha assessoria técnica. Está bem Nossos filhos, assessorada. benditos filhos. Sim. Benditos filhos. Meu marido Adilson, que deu um toque na luz aqui. E a todos, né, que nós convidamos e que estão participando. Muito obrigada de todo o nosso coração, né, Edi? Eu agradeço bastante, muito boa a tua explanação, muito obrigada, Ana Cláudia, que Deus Amém. abençoe. E faça uma prece final para a gente poder encerrar então a live, e aí Sim. no finalzinho a gente dá boa noite para a turma, tá bom? Tá bom. Então vamos novamente mentalizar a figura do Mestre Jesus Cristo, o pôr do sol, aquele céu maravilhoso, alaranjado, rosado, azulado, aquelas cores maravilhosas que enobrecem a nossa alma. E que essa imagem maravilhosa possa alcançar o coração dos nossos irmãozinhos sofredores, nossos irmãozinhos que criaram os seus próprios infernos, que estão presos na casa mental, sofrendo, tanto nos presídios, como no abandono, como na política, no mau uso da política. Que Deus possa iluminar o pensamento de todos, que Deus possa nos auxiliar para separarmos o joio do trigo de uma forma tranquila, amorosa, como Ele nos ensinou, da forma que Ele pregava, tranquilo, amoroso, compreensivo com a dor alheia, dizendo sempre que atire a primeira pedra quem nunca pecou, que vá e não peques mais, falando com todos, sem torcer o nariz para ninguém, aceitando todas as pessoas como elas são e dando o seu exemplo para auxiliá-las. E que possamos ser boas sementes no nosso querido planeta Terra, que possamos ser boas sementes quando o nosso corpo repousa e nosso espírito sai pelo universo. Que possamos, Pai, ser boas sementes para nós mesmos, nos amando, nos cuidando, nos compreendendo e lutando por coisas melhores, vencendo os medos. Graças a Deus, luz e paz a todos. Amém. Assim Graças seja. a Deus. Ana Cláudia, obrigada mais uma vez. Vocês que nos assistiram, muito obrigada pela companhia.
Não percam amanhã, nossa próxima live será com o nosso queridíssimo Bate. Ele vai falar sobre o tempo da transformação. Então, eu conto com todos vocês amanhã, às 20 horas. Ana Cláudia, gratidão. Obrigada, Edi. Obrigada, paciência. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.